Oi, gente, tudo bom? E aí, tá gostando? Estou gostando dos vídeos? Esse é o segundo. Bom, a sexta semana, descobri semana passada que eu estava grávida de 5 semanas. Não está saindo aí, ó. Peraí que é minha fila. Pronto. Então, estou na sexta semana e eu vou falar pra vocês o que foi que aconteceu essa semana. Seguinte, antes de tudo isso, dá um like lá, manda suas perguntas que eu vou respondendo. Sempre eu faço várias perguntas para a médica para poder tirar minhas dúvidas. Eu acabei mandando em médica, vou dizer por quê. Fiz uns exames aqui, algumas coisas me assustaram, mas depois eu fiquei calma. Também vou dizer o que foi que aconteceu. E eu fiquei com dorzinha de garganta semana passada e vou dar a receita também do que foi que eu usei. Continuo tomando ácido fólico que a médica passou. Ela tinha me dado a amostra grátis e agora eu continuo tomando. Agora eu comprei na farmácia. Sinto embrulhos no estômago quando eu estou comendo de 3 em 3 horas. Então, quando eu passo 1 hora, mais ou menos, da horário de comer, eu já começo a ficar com embrulho, com um gosto ruim na boca, como se tivesse minha pressão estivesse baixando. Então, eu como alguma coisa salgada e melhora. Então, o legal é manter de 3 em 3 horas na alimentação. Eu tô com muita fome, muita fome. As cólicas leves, que eu estava sentindo semana passada já, passaram, não estou mais sentindo cólica, não vomitei e eu continuo fazendo sim musculação e yoga. Aumentei 1 quilo, pesando 60 quilos e 700. Então, o que é que aconteceu? O que é que acontece nessa sexta semana que a gente está vivendo? É um marco super importante, pesquisei na internet, é quando o tubo neural começa a se fechar sobre o que vai ser a medula espinhal do baby. Então, nessa sexta semana, pequenas dobras de tecido estão se desenvolvendo, que vai acabar se formando o queixinho, as bochechas e a mandíbula do baby. As áreas que serão os olhinhos e o nariz já começam a ficar mais protuberantes, enquanto que a estrutura da orelhinha já começa a empurrar para dentro para formar o ouvido. Então, o tubo do coração está crescendo gradualmente, 4 câmaras primitivas, e começa a bater um pequeno tamborzinho que já é possível escutar quando eu fizer, que essa semana eu vou fazer a ultrassom, semana que vai entrar. Então, já dá para escutar o barulhinho do coração. Então, outros órgãos importantes, como os rins, o fígado, também já começam a tomar forma. E cada um dos pulmões existe como um tubo individual e vai se transformar em estruturas semelhantes a sacos. Então, eles vão continuar a florescer ao longo dos próximos meses, ficando prontos para a primeira inspiração do baby. Então, nossos seios ficam super sensíveis nesse período por causa do aumento do fluxo sanguíneo por aqui, porque isso é o corpo já se preparando para a amamentação. O ideal é que a gente use sempre sutiã com suporte, mesmo durante a noite. Eu uso top, um pouquinho mais arrochado, porque isso ajuda na sensibilidade. Então, nessa fase, a gente também se sente um pouco constipada, que é como se fosse o intestino preso, justamente por causa do aumento da progesterona, que deixa o trato intestinal um pouco mais lento. Então, para gerenciar esse problema, o indicado é que a gente se exercite regularmente, a gente tem que ter uma dieta equilibrada, com alimentos ricos em fibras, e beber pelo menos 8 copos de água por dia. E tem um dado interessante, que cerca de 70% das mulheres grávidas, elas têm enjoo matinal nos primeiros 3 meses. Então, isso é super normal que a gente sente. Eu vou falar para vocês sobre essa questão dos exames que me assustaram um pouco, mas é porque que eu estou fazendo assim por causa da colinha que eu tenho aqui do lado. Que são muitas informações, eu não quero perder nada para passar, até deixar registrado aqui na memória minha, de arquivo, para as pessoas que queiram saber mais sobre essa fase. O que é que aconteceu? Acho que uma das informações mais importantes é em relação aos exames que a minha médica passou, a minha médica antiga passou. São os exames de citomegalovírus, que é o vírus da herpes, o toxoplasmose, que é um vírus transmitido por animais, fezes de gatos, alimentos mal tratados. Aí tem a taxa de glicose, a hepatite C, que é um vírus super violento. Aí tem esse tiroxina que eu não procurei saber o que é, porque a taxa estava bacana. Aí eu peguei e a rubéola, aí HIV, né? Que são os exames normais que os médicos passam nessa fase. O que é que aconteceu? Eu fiquei super assustada porque olha, deu aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse vírus aqui, que é da herpes, ele deu um nível
que é tipo reagente. Reagente que significa positivo. Então, o toxoplasmose também deu reagente. E aí eu disse, putz, lascou, porque eu tô com essas doenças todas aqui. E aí, o que eu vou fazer? Meu Deus. Aí comecei a entrar em desespero. Meu esposo também achou que tinha dado era alguma má notícia e eu fiquei muito preocupada. Aí o que foi que aconteceu? Me acalmei e eu fui procurar na internet, porque embora alguns médicos digam que a gente não deva procurar o Dr. Google, mas a gente precisa de esclarecimento, porque afinal de contas o conhecimento hoje é aberto a todo mundo. E nós podemos ler e obter conhecimento, a gente não vai virar médico, mas a gente também tem que se esclarecer. Então o que foi que aconteceu? Eu fui procurar informações sobre esse tipo de exame. Esses exames, eles trazem duas siglas, que é IgG, aqui ó, e IgM. IgG e IgM. Então vocês vão ver aqui que a mesma doença, ele vai vir com IgG e IgM. Você vai ver, cara, esse nome é muito esquisito, citomegalovírus, IgM e IgG. O que significa isso? O IgM e o IgG são os anticorpos que o organismo produz quando entra em contato com algum tipo de micro-organismo invasor. Que a diferença entre eles é que o IgM é produzido na fase aguda da infecção, enquanto que o IgG, que também surge na fase aguda, é mais específico e serve para proteger as pessoas de futuras infecções em relação àquele vírus e permanece durante toda a vida. Ou seja, é tipo uma vacina ou a imunidade do seu organismo. Então, se você já teve um contato com aquela doença, com aquele vírus, você gera a imunidade em relação a ele. Então, esse resultado IgG e IgM diz em relação a isso. O IgG é se você está com a doença, o IgM é se você está protegido. Então, o que significa isso? O IgG negativo, ou seja, não reagente, e o IgM também não reagente, quando dá esse resultado, quando os dois dão negativo, significa o quê? Que você nunca teve contato com a doença. Quando o IgG dá negativo e o IgM dá positivo, significa que a infecção é aguda, faz poucos dias que você está com ela. Quando o IgG é positivo e o IgM é positivo, quando os dois dão positivo, significa que a infecção é recente de semanas ou meses. Mas quando o IgG dá positivo e o IgM dá negativo, significa que a infecção foi muito antiga, que você teve há muitos anos, ou que você já foi vacinado e que seu corpo já está totalmente curado daquela doença. Você já está imune a ela. Então, preste atenção antes de ficar nervosa, ansiosa ou ansioso em relação a esse tipo de exame, porque ele mexe um pouco com a gente, então procura as informações antes. E eu procurei e, graças a Deus, eu estou imune a elas. Já tive um contato há muito tempo ou me vacinei e eu fiquei mais tranquila. A semana passada também eu tive dor de garganta e eu vou mostrar para vocês um outro vídeo até o da próxima semana, um videozinho legal dando dicas sobre esse tipo de, qual foi a solução que eu encontrei para essa dor de garganta. Eu não usei antibióticos, então a dorzinha de garganta simples, não é aquela que tem secreção pus, né, que fala, que já está muito mais avançada, aí você tem que procurar um médico de fato. Mas uma solução caseira que eu consegui, eu vou mostrar para vocês no vídeo. E uma outra informação é que eu troquei de médica. Eu não estou mais com a minha médica, porque a médica que eu estava me consultando, gente boa, me passou as informações, só que ela tem um histórico muito de cesariana. E o meu objetivo é trabalhar para que tenha um parto natural. Então, se a médica ela tem um perfil diferente do que eu imagino, eu achei por bem escolher não mais ficar com ela e vou trocar de médica, vou me consultar com ela segunda-feira, hoje é sábado, que fechou a minha sexta semana, ou me consultar com a próxima médica na segunda-feira, porque o histórico dela é de partos naturais. Então eu digo a mesma coisa para você que se sinta segura, porque esse é o momento da mulher. Passou o tempo já de que as mulheres elas teriam que ser submetidas a tudo, e a gente tem que escolher mesmo, a gente tem que se sentir segura com os profissionais, com as pessoas que estão ao nosso lado. Vou contratar doula sim, eu quero fazer da minha forma. Se estou me preparando para isso, então se prepara, psicológico, a gente confia muito na medicina. Talvez os médicos confiem muito na medicina, mas a gente também tem que confiar no nosso corpo, né? O nosso corpo é uma máquina super inteligente, que ele é autossuficiente, ele reage de uma forma muito instintiva e natural, e é uma máquina poderosíssima. Só que a gente não tem noção do poder dessa máquina.
Então eu acredito no poder dessa máquina, mas eu também acredito na medicina. Mas eu também tenho o poder de escolha para definir qual profissional que vai me acompanhar nesse momento. Eu decidi por bem de trocar para me sentir melhor. Se essa médica, que eu acho muito difícil, não der certo, vou procurar outra até encontrar uma pessoa que realmente me passe segurança nesse momento que é tão importante e tão delicado. Ter parto natural no primeiro filho, não sei se é comum, mas eu quero sim, é uma coisa que eu acredito, estou trabalhando para que dê certo. Então, meninas, espero que tenha contribuído para vocês. Essa questão dos exames eu achei muito interessante falar. E se você gostou do vídeo, dá um like, manda suas perguntas, vou gostar muito. Eu estou fazendo esse trabalho mais para compartilhar as informações e experiências, porque eu acho interessante a gente dividir histórias, para a gente também ser boas inspirações. Eu queria só falar mais uma coisa, falar em boas inspirações. Procura evitar discussão, procura evitar assistir programas de televisão, sabe, de violência. Procura sair de pessoas perto de pessoas negativas. Procura ter o mínimo possível de pensamentos negativos. Eu sei que é muito difícil, mas isso interfere muito no corpo. Isso interfere muito na saúde da gente, física, porque mente sã, corpo são. Então, quando a gente está bem mentalmente, nosso corpo também vai estar bem. Então, a partir de agora, eu também estou trabalhando muito esse psicológico, o espiritual também, que a gente sabe que envolve também o plano espiritual em tudo isso. Eu sou espírita, então isso está me trazendo muitos esclarecimentos para poder ter essa obrigação de dividir com vocês, com todas as pessoas o máximo possível que tiver de chegar essa informação. Então, dá o like lá. Próximo vídeo vai ser sobre a receita natural para a garganta e o outro vai ser sobre a 7ª semana com a médica nova que eu vou trazer para vocês o que foi que aconteceu. Gostou? Dá o like, manda pergunta e eu espero para vocês aí nos próximos vídeos que a gente vai fazer nesse canal. Beijo para todo mundo. Tchau!